Pessoal, Deus abençoe sua vida. Mais uma aula. Essa aula também é uma aula curtinha, mas, escuta, nem toda aula curtinha não é de tão importância, hein? Essa aula até hoje me serve como base de estudo, né? Me serve como base de estudo e me fez muita diferença quando você vai falar um pouco sobre a palavra salvação no grego. Nós lemos no módulo acima aí, ó, falando sobre a vida, né? A vida bios, a vida psique, a vida da alma, a vida zoica, a vida de Deus no grego, né? Nós vemos alguns significados no plural, no hebraico, então como tem raízes. E nesta aula que você vai ver que vai fazer diferença para você, porque para mim fez muita diferença. Até hoje eu amo essa aula, eu guardo comigo as 7 chaves. Eu vou entregar para você neste curso. Nós vamos falar o que é a palavra no grego. Sozo e soteria. O que é sozo e soteria? Ó, escreve aí. Sozo, o que é a palavra sozo? Como que se escreve? Sozo, S de sapo, O de ovo, S de sapo, O de ovo. Sozo, soteria, S de sapo, O de ovo, T de tatu, E de escola, R de rato, I de igreja, A de avião. Soteria. Então, o que é sozo e soteria? Então, existem duas palavras gregas que traduzido para o português significa salvação, e que se nós formos ver, se nós formos ver a fundo, ela também é uma vida, porque salvação é vida, mas a sua raiz primordial significa salvação. Sozo e soteria é salvação. Mas uma coisa é sozo, outra coisa é soteria, que é a mesma coisa, uma coisa é graça, outra coisa é reino. Então, primeiro sozo. Sozo significa o quê? Livre da condenação do inferno, ou seja, salvação judicial. Nós vamos ter uma aula o que é salvação judicial e salvação orgânica também. Aí essa aula nós vamos aprofundar. Vai dar umas horas aí muito boa. Então, mas vamos lá. Sozo é a salvação que vai me livrar da condenação do inferno, que vai falar do quê? Da vida no Espírito, a vida de Deus no meu espírito, que me livra da condenação do inferno. Então, sozo vai me livrar da condenação do inferno. E o texto base para sozo, Romanos 10, 9 e 10. Esse é a vida no Espírito, livre da condenação do inferno, que é a salvação no Espírito. Sozo, através de Cristo, que é a minha, que foi por causa da justiça dele, fui justificado por ele. Ele é a minha justiça. Romanos 10, 9 e 10. Você vai ver que aula top. Boa. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso aqui é sozo. Acabou, não tem mais o que ficar falando, tentar encher coisas aqui. Não, o negócio tem que ser simples, objetivo e acabou. Esta é a minha finalidade no curso. Tem gente que enche muita coisa, bagunça a cabeça. Não, sozo é uma palavra grega que significa salvação, mas uma salvação específica no espírito, livre da condenação do inferno. Salvação judicial, que é baseado na justiça de Cristo. Foi justificado por ele, ok? Agora, o que é soteria? Significa a salvação completa, ou seja, a salvação orgânica. Salvação orgânica. Salvação completa, soteria. É a salvação orgânica nos 3 aspectos: espiritual, no corpo, que vai estar ligado muito com o sozo,
mas tem a alma e tem o corpo. Então, sozo, salvação completa, que é a salvação orgânica. Filipenses, vamos lá. Filipenses 2. Filipenses 2, do 11 ao 13. Filipenses 2, estou lendo 2, 11 ao 13. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. Operai a vossa... tem traduções aí, talvez a sua, está falando trabalhai na vossa salvação, trabalhai, ou seja, está falando da salvação, porque já foi no espírito, agora tem a alma e no corpo, e o que pega é na alma, porque a salvação na alma não vai depender de Cristo, porque ele já fez, que é sozo no espírito, e agora tem um esforço para salvar. Então, a salvação soteria, para ser completa, vinda primeiramente no espírito, agora vem na alma. Soteria agora na alma. Mas eu tenho que trabalhar para ter a salvação completa partindo da alma. Então, trabalhai, aqui versículo 11, operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai, trabalhai na sua salvação. Está falando da salvação da alma. Eu tenho que me esforçar para eu adquirir a salvação da alma. Eu tenho que negar a mim mesmo, crucificá-la. Tá querendo dizer isso? Versículo 13. Tem um esforço meu, né? Porque Deus é o que opera em vós, através do Espírito, tanto o querer como o efetuar. Então tem que vir primeiro a salvação no Espírito, para que a salvação no Espírito, junto com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai me ajudar a salvar a alma. Juntamente a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contenda. Sem murmuração e nem contenda. Ok? Então, aqui está falando da salvação orgânica. Tudo bem? Que é a salvação na alma. E para completar, que é a salvação no corpo, né? A orgânica é na glorificação, quando Cristo vir. Aí vai depender como nós vamos estar, ou na vinda oculta, ou na vinda visível. Na vinda oculta, arrebatamento. Na vinda visível, vai vir, mas o corpo vai ser transformado, ainda não glorificado, imortalizado, vai para a disciplina, mas antes um julgamento das obras. Tudo bem? Então, aqui nós vimos sobre a salvação orgânica. Agora eu quero detalhar o que é espírito, alma e corpo e falar alguns versículos e anota. O que é espírito? Intuição, consciência e comunhão. Vamos lá? Espírito é intuição. 1 Coríntios, abre aí, 1 Coríntios 2,14. Intuição, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não vai compreender, compreender, intuição, não vai compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Por que as coisas do Espírito parecem loucura? Ainda mais quando fala de salvação, porque é no Espírito. Por isso que é loucura, por isso que o povo não buga, não entende. A engrenagem da tchutchu, não vai. Como que perde? Não, salvação perde. Não perde. Não perde. Então tudo bem. Mas perde também. Então, perde ou não perde? Não perde. Mas perde. Então, mas você que está estudando sabe, né? Perde, mas ao mesmo tempo não perde. Não perde no espírito, mas pode perder na alma e no corpo. Para a disciplina. Pegou, né? Então, por isso que é loucura para quem não estuda. Ainda mais para o homem ímpio. Aí vai bugar, aí você vai achar, vão te chamar de ET, de lunático.
Então, as coisas do Espírito pertencem ao Espírito, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, você tem que andar no Espírito. Tudo bem? Então, é intuição. Jeremias 31, 34. Abre aí. Jeremias 31, 34. Aula gostosa de dar, hein? Eu gosto dessa aula. Puxa vida. 31, 34. Abriu aí? E não ensinará mais cada um ao seu e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conheci o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, né? Conhecerão. Então, está falando do Espírito, intuição, já está falando no futuro que todos vão me conhecer, mas está lá no passado, no Velho Testamento, mas já está falando que todos vão conhecer, que a intuição. Agora, Espírito também é consciência. Romanos 9, Espírito é consciência. Espírito é consciência. Romanos 9. 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Entendeu? Atos 17:16. Espírito é consciência. Atos 17:16. Vocês estão vendo que tem que ser no estudo para mim ter calma e explicar todos os versículos? Estão vendo aqui nas redes sociais? Não tem como, né? Não dá. Você tem que pegar e falar e fechar a Bíblia e deixar o povo ficar doido. Ah, mas como? Mas como? Vai estudar. Ó, Atos 17:16. Espírito é consciência. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, né, na Grécia, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, se agitando consciência. Espírito também é o que? Comunhão. Lucas 1:47. Espírito é também comunhão. 1:47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Comunhão, 1 Crônicas 22:19. 1 Crônicas 22:19. Estou tentando dar todas as aulas com calma e devagar, para você entender. Bem? Abriu aí Crônicas 22:19. Disponde, pois, agora o vosso coração, a vossa alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor, os vossos e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Então está falando de buscar ao Senhor. Então, nós vamos ver aqui que o Espírito está falando dessa comunhão. Então, o Espírito, ele é comunhão, ok? Pessoal, só um detalhe. Eu falei primeira Crônicas 22:19. Errei. Esquece. Se você anotou aí, esquece. Perdão. Aqui na minha Bíblia aqui, eu deixei anotado aqui, ó.
Apaga. Me perdoe. Apaga. Falei o versículo errado. Não é 1 Crônicas 22, é 1 Coríntios 6,17. É 6,17. Me desculpe, isso aí acontece, tá? 1 Coríntios. Isso acontece, normal. Eu tava lendo aqui, não, tem coisa errada aqui na minha Bíblia. Ó, vocês veem o que eu faço, ó. Eu risco e anoto aqui, ó. Eu anoto tudo. Eu escrevo, ó. Aqui, ó. Entendeu? Eu escrevo, tem todos os versículos, ó, aqui embaixo. É assim. É normal. Né? Então, Espírito é comunhão. Nós vemos em Lucas 1, 47, eu havia falado que era 1 Crônicas 22, 19. É 1 Coríntios 6, 17. Tudo bem? 6, 17. Aqui, ó. Espírito é comunhão, ó. Eu até anotei aqui, ó. Espírito é comunhão, ó. É assim que eu anoto. Você deve anotar também. Então, Espírito é comunhão. 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Agora bateu. Espírito é comunhão. Agora vamos falar da alma. O que é alma? Mente, vontade e emoção. É na vontade que está 1 Crônicas. É na vontade. A hora que quando falou que alma é vontade, eu lembrei que quando eu estava lá em 1 Crônicas, eu vi lá vontade. Depois eu mostrava lá vontade. Eu falei, opa, tem coisa errada aí. Então, alma é mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. Então, alma é mente. Provérbios 2:10. Abra aí. Provérbios 2:10. Provérbios 2:10. Aqui, ó. Alma, mente, razão, vontade, sentimento, aqui, ó. Então, Provérbios 2:10. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, o conhecimento for agradável à tua alma. Então, alma é mente, sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Então, a alma é mente. Nós lemos Provérbios 2:10, vai lá para Provérbios 24:14. 24:14, fala assim: assim será a tua alma, o conhecimento da sabedoria, mente, se acharás. Haverá galardão, né, que é recompensa para ti, e não será cortada a tua esperança. Alma, mente, Salmos 139:4. Salmos 139:4. Salmos 139:4. Deixa eu ver se está aqui, ó. Não havendo ainda palavras alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tudo conhece. Mente. Então, alma, além de ser mente, alma também é vontade. Agora sim, alma é vontade. Jó 7:17. Jó 7:17. Alma é vontade. Lembra-te de que a minha alma é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. É vontade. Lembra-te
que a minha alma é como o vento, é vontade, vai e vem, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. 1 Crônicas 22, 19. 22, 19. Errando que se aprende. E quanto mais errar, melhor, para aprender mais. Como é que vai acertar se não errar, né? Aqui, ó. Alma, vontade própria. Aqui, ó. Então, nós vamos ver aqui que alma é vontade. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Buscar é vontade, entendeu? Para buscardes o Senhor vosso Deus. Jó 6:7, ó, aqui, ó, Jó 6:7, tá aqui, ó, alma, vontade própria. Aí eu falo para vocês, Jó 6:7, ó, tá aqui, ó, Jó 6:7, entendendo? Então, quando você for falar, vai ser muito mais fácil, deixa tudo anotado. Jó 6:7. Tô entregando um segredo para vocês aqui, não precisava fazer isso. Mas, eu quero que o reino, ó, vai, tem que ir. O que eu recebi tem que entregar. Não é meu, eu também não havia recebido. E o que eu recebi, tô entregando. Jó 6:7. Jó 6:7. A minha alma recusa tocá-la, pois são para mim como comida repugnante. Está falando de vontade. A alma também é vontade, mas também alma é o quê? Alma é emoção. 2 Samuel 5:8. Alma é emoção. 2 Samuel 5:8. 2 Samuel 5:8. A aula é curta, mas os versículos são muitos, então acaba ficando um pouquinho longa, mas tem que ter os versículos, que o curso foi para ter os versículos, precisa aprender Bíblia mesmo. 2 Samuel 5:11. 2 Samuel 5:11. Deixa eu ver. 5:11. 5:8, perdão. 5:8. Então, alma é emoção. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa, a quem a alma de Davi odeia. Emoção. Cantares 1:7. Cantares 1:7. Cantares 1:7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, ó, ama a minha alma, emoção, onde apacentas o teu rebanho, onde fazes descansar ao meio-dia, pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos dos teus companheiros? Então, dize-me, ó tu, a quem ama a tua alma. Então, alma também é emoção. 1 Samuel 18:1. Volta lá. 1 Samuel 18:1. 18:1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então, alma também é emoção. E também existe o corpo, porque o homem ele é espírito, alma e corpo. O que é alma? O que é o corpo? O corpo é sensação, locomoção
e extinto. Então, nós estamos vendo aqui sobre soteria, sozo e soteria. Nós vemos que sozo está falando da salvação judicial, que é a salvação no espírito livre da condenação. E soteria é a salvação completa nos três aspectos. Então, salvação completa. Abra isso sobre a salvação completa. Soteria, vamos ler de novo. 1 Tessalonicenses 5:23. Você vai ficar craque quando você vê gente falando e pregando sobre esses tipos de versículos. Você vai falar, já sei o que é. Aí você vai ver eles falando, pregando, você vai falar, não é esse sentido. Aí você vai ver o poder do estudo. Você vai ver que não existe preço para um curso desse. O preço, cara, é o preço da ignorância, guarda isso. 1 Tessalonicenses 5, sobre salvação completa, tá? Salvação completa. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando da salvação completa no espírito, na alma e no corpo, estejam plenamente conservados para ser levado no rapto. Tudo bem? Então aqui está falando da salvação completa. Mateus 10:28. Mateus 10:28. Salvação completa. Espero que você esteja anotando todos esses versículos, que eu não esteja falando em vão. Mateus 10:28. Aqui. Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Disciplina. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é a carne? A alma com o corpo. Então, existe a palavra inferno para condenação e também inferno para disciplina. Então, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Inferno também é condenação. Então, a alma e o corpo. Está falando de uma salvação completa, mas aqui também está falando de uma disciplina. Disciplina. Salvação completa, soteria. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Nós estamos continuando no mesmo sentido. Hebreus 4:12. Viu aí? Hebreus 4:12. Vamos dar Hebreus aqui. Aqui. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, fazendo a separação, o que é alma e o que é espírito, e das juntas e medulas, está falando do corpo, e é apta para discernir os pensamentos, alma e intenções do coração. Está falando da alma, salvação completa. Provérbios 20:27. Provérbios 20:27. Provérbios 20:27. 20:27. E 27. E o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Tanto está falando do espírito, está falando da alma e do corpo. Provérbios 27. Jó 10:12. Jó 10:12. Jó 10:12.
Jó 10:12. Som completo, né? Tô até grudado a página. Jó 10:12. Vida, vida, soteria, vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito, deu vida no espírito e guardou ele. Tá falando também, se junta com o corpo e a alma. Gênesis 2:7. E formou Deus o homem do pó da terra e foi feito alma vivente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Espírito, está falando, corpo, espírito e alma. Então, espírito e alma, nunca se esqueça disso. Espírito e alma não se desacopla, não se separa, entendeu? Então, existe a salvação completa, correto? E se eu te falar que existe a salvação incompleta? Incompleta. Como assim, Daniel? Tem a salvação completa? Tem. Espírito, alma e corpo. Mas tem um detalhe. Tem a salvação incompleta também. Ou seja, a salvação, o que é a salvação incompleta? A salvação incompleta, guarda isso, é o direito que não serei mais condenado no inferno. Beleza, estou salvo no espírito, mas perdi o direito da primogenitura, né? Que é de ser herdeiro dos bens de meu pai. Eu perdi a primogenitura, né? Que eu vou perder os direitos, né? Vai vir o quê? A disciplina para me tornar a ser herdeiro, ser um vencedor. Então, eu perdi o direito da primogenitura, de ser o primeiro na vinda oculta, vai ficar para a vinda visível. Abra aí em Gálatas 4, do 1 ao 9.